Olá! Hoje gostaria de refletir um pouco sobre os conceitos de acessibilidade e inclusão. Quando falamos em acessibilidade, normalmente associamos a ideia ao estabelecimento de uma rampa na calçada, a colocação de um elevador na escola, a adaptação de um material pedagógico. E todos esses são movimentos legítimos, importantes, necessários. Entretanto, a acessibilidade vai além de todas essas adaptações ambientais. É necessário acreditar que o educando é capaz de aprender. E muitas vezes a falta dessa crença constitui um grave entrave para os processos de inclusão. Nós podemos estruturar uma rotina, pensar em um material, organizar estímulos. Entretanto, se não acreditamos, todo o resto se perde. A crença no potencial do aluno é o grande diferencial dos processos de ensino-aprendizagem. É o grande diferencial que motiva o sujeito a aprender, a ressignificar os seus limites, as suas dificuldades, a superar os obstáculos do caminho. Principalmente a criança pequena, que se constitui a partir do que o adulto pensa e fala sobre ela. E quantas vezes nós temos a ilusão de que todos aprendem do mesmo jeito, com os mesmos estímulos, com as mesmas condições. Quantas vezes nós esperamos os mesmos resultados, os mesmos tipos de resposta, as mesmas estratégias. Quantas vezes nós nos esforçamos para incluir os alunos nos padrões que a sociedade, o sistema educacional ou nós mesmos estabelecemos, ao invés de explorar as possibilidades que cada um traz em si. A diversidade, a diferença são elementos constitutivos do ser humano e ainda hoje nós encontramos dificuldade em aceitá-las, em concebê-las, em lidar com elas. Quando falamos em inclusão, naturalmente somos obrigados a admitir que em algum momento excluímos e historicamente excluímos da sociedade, dos espaços de convívio, da própria família. Quando olhamos para a história, para a trajetória das pessoas com deficiência, vamos encontrar espaços de reclusão destinados a essas pessoas, instituições, sanatórios. Com o passar do tempo, a legislação evolui, o pensamento evolui e passamos a integrar essas pessoas, colocá-las em ambientes apropriados, em condições específicas, mas já com uma certa aproximação. E hoje se fala em inclusão. E muitas vezes essa inclusão possibilita o acesso. Então, quando eu falo de uma rampa na calçada, eu garanto que a cadeira de roda vá acessar o prédio. Quando eu falo do elevador, a mesma coisa. Quando eu adapto um material, mas nem sempre as condições de aprendizagem dessa pessoa são levadas em conta legitimamente. Nem sempre eu adapto um conteúdo ao seu nível de compreensão. Nem sempre eu valorizo a resposta que ela é capaz de me dar. E é necessário valorizar o pouco e o pequeno que cada um dá conta. É necessário, assim como na agricultura, preparar o solo, arar o terreno, garantir o adubo, a água, mas o tempo de brotar é da semente. A forma como brota é a sua singularidade. E quantas vezes nós esperamos que todos os alunos deem uma mesma resposta a uma questão, a um problema? Solucionem da mesma forma, percorram os mesmos caminhos e cheguem aos mesmos resultados. Eu preciso me aproximar de quem quero incluir. Eu preciso perceber quais são as suas características potenciais, quais são os seus limites, quais as suas formas de ressignificação da realidade, de interpretação dessa realidade, para que essa pessoa, que antes de ter uma deficiência é um ser humano, é uma pessoa,
possui, apresenta, me traz. Então, é muito importante que reflitamos sobre isso. De que acessibilidade estamos falando? Acesso a quê? E depois de acessar, como permanecer? Acessar não só a sala de aula, mas o conhecimento de fato. E depois que eu acesso, como eu permaneço? Como eu faço a minha interação neste ambiente com as pessoas, com as propostas? Como eu realmente consigo pertencer? Como incluir de verdade e não apenas no discurso ou nos decretos, nas legislações? Eu tive um professor na faculdade e ele dizia para nós, um professor de políticas públicas, uma fala que me marcou muito, porque ele falava que não humanizamos por decreto. E de fato, as legislações trazem uma série de garantias, de direitos, de possibilidades. Mas quando a gente olha para a prática, existe uma distância. E muitas vezes a distância é estabelecida pelas nossas resistências. Muitas vezes nós enfatizamos as deficiências que são aparentes, que são visíveis, que destoam do senso comum, do que se espera, né? do dito normal, do padrão conhecido. Mas e as deficiências de empatia, de sensibilidade, de flexibilidade? Deficiências mais graves e mais severas que não aparecem e que muitas vezes são impedimentos para que outros processos aconteçam. Quantas vezes nós enrijecemos o nosso programa, o nosso planejamento, o nosso fazer, enrijecemos o tipo de resposta que aceitamos, que esperamos, que desejamos do nosso aluno, e muitas outras possibilidades passam despercebidas. Então, esse é um passo importante, necessário, fundamental, para que todo o resto se desenrole, se desdobre e aconteça na sala de aula, que, de novo, semelhante à agricultura, é um terreno fértil, mas nós precisamos garantir as condições para que as mais diferentes sementes possam brotar. Que possamos refletir sobre isso. De que inclusão estamos falando? Quem gostaríamos de incluir? E de que forma essa inclusão acontece? Para que ela não seja inferiorizante, para que ela não seja simplesmente o cumprimento de um protocolo porque é o politicamente correto, mas para que eu faça a diferença na vida do meu aluno, que conta comigo, que se espelha em mim, que se diz a partir daquilo que eu falo sobre ele. Porque o professor é uma referência, apesar do mundo midiático que vivemos, do poder de influência das tecnologias, nós continuamos sendo influenciadores. Nós possuímos em nossas mãos um poder que desconhecemos na condição de educadores. E muitas vezes nós salientamos a dificuldade, nós salientamos a impossibilidade, nós salientamos o desafio, o obstáculo, o comportamento e não o potencial. E ninguém é só limite. Por mais que uma criança apresente um transtorno, um distúrbio, uma deficiência, ela não é só essa deficiência. Ela é muito mais do que essa deficiência, mas nós precisamos ter olhos de ver. Então, como diz Jung, né? Que nós possamos dominar todas as teorias, conhecer todas as estratégias, mas que ao nos aproximar da alma humana, sejamos apenas outra alma humana, com sensibilidade, com empatia, que saibamos vestir os olhos do nosso aluno, mudar de perspectiva, compreender pelo seu ângulo de visão as situações e não pelo nosso apenas. E com essa flexibilidade, nós vamos conseguindo ir mais longe, atingir os nossos objetivos e trazer os nossos alunos conosco. Inscreva-se em nosso canal, dê o seu like se você gostou desse conteúdo. Fique com a gente acompanhando a nossa programação e as nossas próximas publicações.